Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Hoje, 18 de março, a gente não pode esquecer que é uma data importante para o movimento socialista, né? E aí engloba tanto anarquistas quanto os marxistas, de que é o início da Comuna de Paris, né? Que é um evento, como diz o Cogiola da USP, né? Meio mítico para os socialistas, né? E a maior parte, inclusive, não faz uma crítica ao que aconteceu, né? Acaba apenas saudando o evento como se ele tivesse sido apenas maravilhoso, né? E eu poderia, obviamente, continuar aqui nessa toada, pegando tanto autores anarquistas quanto autores marxistas que têm essa tendência, né, a apenas olhar o evento como de uma forma não crítica, né, ou a crítica, se já se preferir. Mas eu achei melhor, ao falar da Comuna de Paris, como eu tinha feito também, né, quando eu falei um pouco do caso Nietzsche, peguei um marxista, né, falar de um autor que fala do cotidiano da comuna, né? Então ele não é apenas um historiador. Como eu sou jovem, eu gosto dessa coisa do cotidiano, né? Ele chama David Sheffer. Tem um livro que chama The Paris Commune, entendeu? Eu não conheço em português. Foi publicado em 2005. Chama The Paris Commune, French Politics, Culture and the Society at the Crossroad of the Revolution, Tradition and Revolutionary Socialism. Ou seja, ele está falando das tendências que tinham dentro da Comuna de Paris, né, dos processos revolucionários que estão acontecendo, mas ele procura também, né, demonstrar como que era esse cotidiano. Então, o que eu vou trazer aqui é um pouco desse livro, né, falando do cotidiano. Como é que era esse cotidiano da Comuna de Paris? Um pouco parecido com o que fez o Glauco, né, quando falou da Revolução Espanhola, né? Então tem um cotidiano que às vezes as pessoas não querem entender melhor, discutir. Porque tudo bem, está tendo a Comuna de Paris, mas aí a vida das pessoas continuam, né? Algumas fogem, outras vão tentar se enquadrar nesse modelo, está entendendo? Uma parte delas são, né? Uma parte dela é de revolucionários, então eles vão estar tentando então reconstruir a partir daquilo que eles acreditam, né? E o David Sheffer, ele faz o quê? Ele faz tipo uma análise bastante interessante para mostrar um pouco no que é esse cotidiano durante esses meses, né? Então a coluna começa no dia 18 de março, ela vai até maio, então ele vai falar um pouco desses 3 meses, mais ou menos, né? Como é que está a comuna. E para isso eu peguei uma parte do livro, chama-se, ele está em inglês, né? Maintaining Public Service, né? Como é que se mantinha os serviços públicos? E aí eu vou ler uma parte, discutir, né? Lembrando que ele está em inglês, ok? E aí eu vou fazer uma tradução, tudo bem? Então vamos lá. A manutenção dos serviços públicos durante a comuna colocou desafios particulares na economia parisiense, que tinha ainda, né? Estava se reconstruindo daqueles cercos do que tinha acontecido da Guerra Franco-Prussiana, ok? Muitos parisienses estavam dependentes desse alívio, enquanto o êxodo de muitos funcionários públicos, né, meio que impactou a infraestrutura. Então, a primeira coisa que ele fala é: muita gente vai embora. Quem? Funcionário público. E aí você tem um problema, né? Como é que você vai fazer a cidade funcionar sem funcionário público? Cara que manja do que está fazendo. Então, você precisa, minimamente, né, fazer com que essas coisas comecem a funcionar novamente sem a presença desses caras. Beleza? É quase impossível determinar a extensão da qual a da política comunal continuou, por exemplo, de subsistência e dos aluguéis, refletindo um comprometimento filosófico, né, do bem-estar para um bem-estar permanente, né, um bem-estar permanente, ou era simplesmente uma resposta da vigência de uma guerra que tinha acabado há pouco menos de 3 meses, antes da primeira eleições da comuna, né, aconteceu, antes da primeira eleição da comuna tivesse acontecido. Então, o que ele quer dizer? Ele não sabe dizer se muitas das coisas que estão acontecendo na comuna acontecem porque as pessoas são socialistas, revolucionárias, ou porque elas precisam dar uma resposta a uma situação que Paris já tem. Que ela já tinha o quê? Um problema de esterco já, né, da Guerra Franco-Prussiana. Então já estava faltando coisas em Paris, né? Já tem a Paris já é
já é uma cidade, né, que tem problemas, porque ela sofreu um cerco, né? A gente não pode esquecer isso. A Guerra Franco-Prussiana, ela para porque tem um cerco de Paris, ok? Então, imagina, você está cercando, então, as pessoas estão passando necessidade. Então, ele não sabe se as respostas se dão porque as pessoas são socialistas ou porque precisava dar resposta, já que a cidade está praticamente entrando num estado mais calamitoso. Tudo bem? Aí ele continua. Importante ou não do seu comprometimento à revolução, a comuna também tinha que administrar a capital. E, em meio a essas circunstâncias difíceis, manter a qualidade da vida dos seus habitantes. É lógico, né? Você se propõe a tomar a cidade, você precisa fazer com que minimamente as pessoas que estão lá dentro vivam. Aí ele vai continuar. Em que pese a diminuição financeira, a deserção de muitos funcionários e o bloqueio de Paris por Versalhes, não podemos esquecer, né? O governo de Paris vai embora para Versalhes e bloqueia, né? Para tentar fazer com que as pessoas tenham dificuldade de sobreviver. Na maior parte, havia pouca interrupção no funcionamento dos serviços públicos durante a comuna. Então, não houve tanta interrupção em que pese esse bloqueio, fuga de administradores e assim por diante. Aí ele continua. Através da improvisação, então através de improvisações, ok? O serviço postal de Paris teve um largo sucesso. Entretanto, as correspondências destinadas a Paris se acumularam. Não foram entregues porque elas ficaram presas em Versalhes. Então, de Paris para outros lugares, saía, não chegava nada em Paris. Beleza? Então, eles não sabiam. Imagina, a pessoa está em Paris, não tem telefone. Eles não sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque não chega nenhuma carta. Isso é um aspecto do terror que você cria para as pessoas. Beleza? Você não sabe se os caras estão chegando, né, o que pode estar acontecendo. As pessoas que estão lá e têm familiares em outros lugares, né? Então, imagina, a família não sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Se ela morreu, se está viva, porque não chega nada lá. Essa é a questão. E aí lá dentro está circulando o correio, beleza? Mas fora não, tem essa dificuldade. Aí ele continua. A comissão de subsistência manteve um estoque de comida na capital em que pese o bloqueio contra Paris instituída por Thiers em 25 de abril. Então eles tinham comida e eles mantiveram essa comida. A comissão de subsistência operou uma dupla economia, né, na questão da comida. O mercado privado continuou a funcionar junto com as lojas, né, tipo de municipais, mas ele quer dizer aqui lojas de açougues, né? Entendeu? Produção de produtos de animais, né? Então ela continua. E restaurantes que vendiam comida a um preço significativamente reduzido. Ou seja, então você tinha o quê? Você tinha lá um mercado privado continuou. O mercado privado continuou. Entendeu? Junto com isso, o municipal. E aí os restaurantes privados mantinham funcionando, vendendo comida a um preço muito baixo. Beleza? Além disso, a municipalidade, né, eles que tomaram o poder, eles forneciam comida livremente para a Guarda Nacional e os indigentes. Então, nem todo mundo pagava pela comida. Os da Guarda Nacional que estavam guardando a cidade, né, nesse sentido da comuna, eles recebiam comida gratuitamente, comida gratuitamente, e os indigentes também. Julgando-se pelas notícias inseridas no Jornal Oficial da Comuna, a qualidade da vida em Paris durante a Comuna não foi muito afetada, né? Então ele diz assim, parques públicos fechados durante a Guerra Franco-Prussiana para o propósito de segurança militar reabriram, enquanto a iluminação das ruas, o serviço de proteção de fogo, né, os bombeiros, e até a questão dos serviços de água e esgoto, estavam todos sendo mantidos. Então, eles foram mantidos. Ou seja, você tem um processo acontecendo, então as coisas estão acontecendo minimamente, ok? Mas, como ele disse aqui, né, existia restaurantes privados que vendiam os alimentos mais baratos e também existia aqui um mercado privado também, beleza? Bem,
Aí vai continuar. Acreditando que a autonomia autorregulatória da profissão de médico seria melhor respeitada pelo regime de Versalhes, muitos doutores também deixaram Paris, ou conseguiram, ou foram aconselhados por Versalhes, né, a não fazer, a não cumprir os seus deveres. Então, tipo assim, ou fugir os médicos, ou aqueles que não conseguiram fugir, eles tiveram aconselhamento, né, de que não colocar seu dever, né? Tipo, o pessoal tá morrendo, levando um tiro lá, deixa morrer. Então, tipo assim, né? Porque eles, obviamente, eles tinham um poder aquisitivo maior e eu acho que eles não concordavam com a comuna, beleza? Bem, deixa eu continuar aqui, né? Porque isso aqui é grande. Bem, aí ele vai continuar dizendo o seguinte: como se viu, apesar das reformas ameaçadas, a comuna estava ciente de suas próprias limitações em relação à assistência médica e evitou amplamente a intervenção e sua provisão. Ou seja, eles entenderam essa situação, né? Não adianta você matar os médicos que fica lá, porque senão você já não tem médico, vai matar os que tem ali, tu não vai morrer, entendeu? De doença. Então, eles tentaram entender essa situação, de que os médicos fugiram e os poucos que ficavam nessa situação, beleza? A comuna confiou a tarefa de organizar serviços médicos ao septuagenário Camille Treillat. O breve mandato de Treillat é notável tanto pelo exercício de realpolitik quanto por sua honestidade escrupulosa e atenção ao dever. Ele não era socialista, ele era um médico, vamos dizer assim, simpático, e ele tentou reorganizar esses médicos que ficaram lá e que foram aconselhados por Versalhes para abrir mão dos seus deveres, ok? Embora se esforçasse para secularizar hospitais e serviços de ambulância, então, olha que interessante. Então, ele vai se esforçar para que o hospital e serviços de ambulância sejam seculares, eles não sejam mais ligados à Igreja Católica, né? Em seu compromisso com a administração da assistência médica, Telhar não era um ideólogo revolucionário rígido, empenhado em expurgo políticos da profissão médica. Para Telhar, enquanto o pessoal médico não estivesse ativamente envolvido em atividades prejudiciais à comuna, seus serviços não poderiam ser rejeitados. A não ser que o cara realmente fosse contra a comuna, né, ele não seria atacado. Porque ele entendia, quando você está numa guerra, né, aqueles médicos que são mais neutros, eles deveriam ficar do lado dos comunatos, ok? Visto isto, apesar dos obstáculos consideráveis, os hospitais continuaram a funcionar, e enquanto alguns prestadores de cuidados de saúde podem ter se esquivado de suas responsabilidades profissionais ou de outra forma minado a comuna, o que incluía, entre outras atividades, encorajar fingimento e ocultar informações logísticas, os parisienses comuns, menos alguns que não eram simpáticos à comuna, cuidavam dos feridos. Beleza? Então, na maior parte, né, isso aconteceu de uma forma mais tranquila. Típico desse último foi Geneviève Breton, uma diarista que em 24 de abril perguntou retoricamente: eu cuidei de um prussiano, um inimigo. Não deveria fazer o mesmo com o Fideli, um irmão, um francês? Tipo, ela não era a favor da comuna, mas ela já tinha cuidado de prussianos, né, na guerra, por que não cuidar então de alguém que politicamente ela não concordar, mas se está ferido eu vou ajudar a melhorar, ok? No dia seguinte, essa mulher, Geneviève Breton, registrou que havia se voluntariado para a Unidade Internacional de Ambulâncias. Por outro lado, a decisão de Vitor Desplasti, professor de medicina e inimigo resoluto da comuna, de servir em uma equipe de ambulâncias, parece ter sido motivada estritamente por autopreservação. Então, aí a gente tem uma outra coisa, né? Alguns médicos, eles não se tornaram apoiadores da comuna, né? Eles ficaram com medo de morrer. E aí, tipo, é melhor eu tentar fazer alguma coisa aqui, senão eu vou ser morto. Beleza? Aí tem uma outra coisa bem interessante, a questão da polícia. Existia polícia na comuna? Então ele vai comentar essa questão. A comuna aplicou o seu comprometimento filosófico à desmilitarização, soberania popular e descentralização, à reorganização da polícia e os departamentos de bombeiros. Ou seja, eles queriam desmobilizar a polícia, né, no sentido que se tem, né, da polícia como um organismo, sei lá, de combate.
Alguns ardentes plutonistas, até mesmo hostil ao Estado, preferiram ver a eliminação da polícia, a força policial completamente. A maioria dos comunares viu a polícia como agentes na criação do novo regime. Então, por mais que tivesse plutonianos lá que falaram, não, acaba com a polícia, vamos acabar com tudo. Isso não foi, né, feito, porque uma boa parte daqueles que eram da comuna, eles acreditavam que a polícia poderia servir para o novo regime. Embora os revolucionários não tivessem uma teoria sobre polícia, eles não tinham feito isso, né? 10 anos depois da Comuna, Alfred Brolet, um blanquista que serviu como um adjunto ao prefeito da polícia na época, né, resumiu a atitude que prevaleceu na Comuna. Policiar é um aspecto da questão social. Policiar é um aspecto da questão social. Então ele é blanquista, então ele não é plutoniano. O plutoniano fala, acaba com a polícia. Ele fala, policiar é um aspecto da questão social. A revolução sozinha será hábil a resolver esse problema quando eliminar os inimigos do povo. Tipo, não dá para você acabar com a polícia enquanto tiver os inimigos do povo. Ele, enquanto blanquista, diz isso, mas segundo o autor aqui, os prudonianos, no primeiro momento, já queriam acabar com a polícia. Beleza? Aí ele vai continuar, né? Para a gente fechar. Na prática, isso significava que a função policial, a função política, desculpa, servida pela polícia sobre a comuna, não foi diferente daquela altamente operações políticas, né, das forças policiais nos vários regimes desde a Revolução. Ou seja, você tinha uma polícia política ainda, entendeu? O que constituiu uma ordem pública, né, previsível, era uma função de diferentes concepções ideológicas. Em contraste aos antigos regimes, para os comunardes, a ordem não era sinônimo com santificação de interesses de propriedade, ou seja, para os comunardes não tinha você não podia acabar com a polícia, entendeu? Ela deveria servir a outros princípios. Mas lembrando, os prudonianos, desde o primeiro momento, segundo o autor, quiseram acabar com a polícia. Bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que seria legal a gente falar, né? Vamos acabar essa parte aqui, que vai até o Banco do Povo, né? Deixa eu ver aqui, voltar. Bem, aí vai dizer o seguinte. Assim como muitos dos planos da Comuna, a combinação das exigências de defesa de Paris, o recrutamento apressado de uma força policial, das fileiras de artesão, trabalhadores intelectuais e ideias mal concebidas apresentaram desafios particulares para o policiamento eficaz. De fato, os esforços do policiamento da Comuna forneceram tanto a seus apoiadores quanto aos seus detratores bastante material para seus moinhos críticos. Para seus detratores, as pessoas que condenavam a Comuna, né? A Comuna foi um período de criminalidade desenfreada, onde a polícia gastou mais energia aterrorizando oponentes políticos e culturais do que trazendo ordem e segurança às ruas de Paris. Ou seja, aqueles que eram contra a Comuna diziam que o bicho pegou porque, né, a polícia não fez esse papel que deveria fazer, e aí, tipo, sei lá, crimes começaram a acontecer sem nenhum tipo de repressão. Beleza? Por outro lado, seus defensores, como Lissagarey, que é um dos principais, né, eu acho que foi o cara que escreve um livro sobre a Comuna, né? Culpar a Comuna por não agir com firmeza suficiente para suprimir as atividades de seus oponentes. Olha que interessante, né? Um lado acha que a polícia deveria combater o crime, não combateu, e o Lissagarey vai dizer o seguinte, olha, a polícia tem que reprimir esses caras que, tipo assim, eram contra a Comuna, enfim, mas ela não fez isso, segundo o Lissagarey. Aí ele continua. A verdade está em algum lugar entre essas duas interpretações. Por um lado, a eficiência do policiamento estava fadada a ser prejudicada por jurisdições sobrepostas, mal definidas e concebidas à pressa, né? Porque você não tinha, né, um projeto do que fazer com a polícia revolucionária, no processo revolucionário. Então, você não sabia o que fazer, vai fazendo conforme dá, entendeu? Embora a ex-prefeitura de polícia, como Rigaud a rebatizou, tecnicamente mantivesse o controle sobre o policiamento, o comissário de segurança geral minou amplamente sua autoridade.
Nos 2 meses de sua duração, a força policial prendeu uma variedade de criminosos comuns. Então, ela prendeu pessoas. De assassinos e ladrões, a bêbados, vagabundos e prostitutas. Além de executar as decisões proferidas pela comuna em relação a requisições e direitos de inquilinos. Ou seja, então a polícia ela fez um trabalho lá, tanto de combater o que se chama de criminalidade, né? Mas também com relação, por exemplo, questões de inquilino, né? Então a polícia, ela, como a polícia faz hoje, né? Tira as pessoas, tipo um cara, sei lá, diz que a sua propriedade foi tomada por pessoas, ele vai chamar a polícia vai e tira as pessoas. Nesse caso, fazia o contrário, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Tipo, favorecia o inquilino, ok? A polícia. Por outro lado, os versalheses, que estão combatendo a comuna, atribuíram a culpa pelos excessos cometidos em meio à Semana Sangrenta, em particular, à execução de reféns, incluindo Jorge Darbois, não sei, arcebispo de Paris, ao aparato policial da comuna. Então, a comuna também matou pessoas que estavam lá em domínio da comuna, né? Ok? Assim como a voracidade com que as execuções foram realizadas durante o reinado de terror da Revolução Francesa, foi em grande parte devido às ações de indivíduos, também a responsabilidade pela execução de Darbois foi em grande parte de Théophile Ferre e Gustave Renton, da Comissão de Segurança Geral da Comuna. Ou seja, ele está dizendo aqui, o autor, de que, da mesma forma que na Revolução Francesa se matavam muitas pessoas e aqueles que organizavam a cidade, a Revolução, não tinham culpa, aconteceu uma coisa na Comuna, ok? Pessoas individualmente achavam que deveriam matar e sem o aval de uma comissão, né? Ocorrendo durante os últimos dias da comuna, em resposta aos relatos de assassinato indiscriminado de prisioneiros pelos versalheses, a execução de Dabon é melhor entendida como um ato de desespero, um ato de vingança, ou talvez como uma característica inseparável da revolução, mas não uma política calculada e oficialmente projetada. Ou seja, a própria morte do arcebispo, para o autor, que não é socialista, não é anarquista, não é, entendeu? Ele é um historiador do cotidiano, né? Ele acha que até a morte desse arcebispo não foi uma coisa porque eles eram socialistas, era um ato de desespero, né? Porque estava chegando os versalheses, eles precisavam tomar uma atitude para tentar minimamente fazer com que eles recuassem, né? Tipo, vão matar os reféns e aí, quem sabe, eles voltam, né? Mas não foi isso que aconteceu, a gente sabe que depois de uma repressão maior. Então, eu queria mostrar aqui, né, para não ficar também um vídeo muito grande, o cotidiano, né, da Comuna de Paris. Então, tem um cotidiano que tem, então, restaurantes privados, açougues funcionando, né? Serviços de medicina, minimamente eles acontecem, apesar de vários médicos fugirem, né? E há muitos que ficam ainda serem aconselhados por Versalhes para não atuarem, ok? Está claro aqui também muitos trabalhadores da área do Estado, né? Fogem, e isso é um problema, porque, imagina, os serviços públicos deveriam funcionar com esses caras, eles vão embora, alguém vai ter que tomar o lugar deles, mas ele diz que minimamente o serviço continuava, né? Também que ele fala que o serviço de água, esgoto continuou, parques foram reabertos, né? E também a iluminação continuou funcionando, ok? E aí, na questão da polícia, é interessante, né? Então, tipo, os prudonianos, eles são contra a polícia, então eles falam, não, tem polícia, acaba com a polícia, porque agora é um outro momento. Mas isso foi voto vencido, porque a maioria achou que a polícia deveria existir dentro de um contexto revolucionário. Inclusive, ele comenta, né, de que alguns achavam de que a polícia deveria ser utilizada de uma forma política, como era contra eles também, ok? Então, tipo assim, vamos fazer o que fizeram comigo. Isso também aconteceu na Guerra Civil Espanhola, mas principalmente na Revolução Russa, né? Então, a primeira coisa que o Lenin faz é criar uma polícia política para atacar os outros, ok? Então, isso aconteceu também em Paris. Mas ela também continuou com um papel de, sei lá, combater o crime. Então, prendeu o assaltante, então estava tendo assaltos ainda. Era comum, né? Era todo mundo socialista, mas os caras estavam roubando. Combate à prostituição. Então, tinha combate à prostituição. Não sei como é que a comuna via a prostituição, né? Mas aqui ele disse que teve um combate, então prendia-se prostitutos, bêbados e assim por diante, ok? Não podemos esquecer, até nesse livro aqui ele vai comentar, né, um pouco antes, essa questão de uma das coisas que os versalistas vão atacar, né, era que ele tinha muito bêbado, né, muito boêmio, você está entendendo? Na comuna, né, muito cara de boêmios, de boemia. Enfim, então, eu quis dar uma parada na geral ainda que aconteceu. Então, tipo, a comuna hoje, né, estaria começando no dia 18 de março, com todas essas complexidades, né? Então, não é uma coisa, tipo, que se muda da noite para o dia, né?
Eles não estavam muito, obviamente, atentos, né, com o que estava acontecendo. Inclusive, tem até um vídeo do João Bernardo, bem interessante, sobre Marx e Bakunin e a Comuna, né? Ele vai discutindo. O Bakunin, por exemplo, achou em 1870 de que não ia existir nenhuma possibilidade de acontecer uma revolução em Paris. Em 1870, ele manda carta dizendo, não tem como. Se existir, vai ser na periferia do país. E depois se mostrou um equívoco, o Marx a mesma coisa, você está entendendo? É bem interessante, né, isso, porque eles não estavam, né, entendendo muito o que estava acontecendo, porque também eles não tinham muitas informações, né? O Marx manda uma mulher para lá, entre outras, né, a gente, para saber o que está acontecendo, para receber resposta, porque, obviamente, os jornais estavam detonando o que acontecia na comuna, ok? Então, a ideia aqui era passar um cotidiano da comuna, como a gente mostrou um pouco com o Glauco, cotidiano da Revolução Espanhola. Beleza? Então, era isso. Não se trata de endeusar a comuna, não se trata também de tratar ela como se fosse qualquer evento, mas se trata de tentar minimamente, né, trazer em 2025 como é que foi esse processo, para que a gente consiga, né, entender como é que ele aconteceu, quais foram as coisas que a gente pode achar legal, aquelas que a gente não concordar, mas entender, evidentemente, pessoal, que já passaram mais de 150 anos, ok? Não estamos falando de uma sociedade que acontecia em 1871. É uma sociedade muito mais complexa, não é tão simples hoje as pessoas fugirem e a gente começar a pegar robôs, entendeu? Coisas que funcionam com inteligência artificial e começar a fazer funcionar. É muito mais complexo isso do que era, obviamente, na comum. Mas eles conseguiram minimamente fazer com que as coisas funcionassem. Porque também, se não tivesse feito isso, é óbvio, né? Que as pessoas que não conseguiram fugir e que necessariamente não eram socialistas, elas iam fazer questionamentos e isso seria um problema para eles. Ok? Então era isso daí, pessoal. Um abraço a todos e todas.